Olá! Na aula passada, nós refletimos qual é o lugar de fazer e apresentar arte. Vimos que as linguagens do teatro e da dança são duas das linguagens das artes cênicas. Na aula de hoje, vamos falar então sobre teatro. A palavra teatro deriva da palavra grega theatron, que significa lugar de onde se vê. Teatro, assim, representa tanto a linguagem artística quanto o prédio destinado a apresentações cênicas. Observe a imagem a seguir. Imagine como era apresentar e ver peças teatrais e espetáculos de música e dança nesse lugar na época dos gregos antigos. Esse espaço cênico é o Teatro de Epidauro, fica na Grécia. Foi construído no século IV a.C., pelo arquiteto grego Policleto, que viveu entre os anos 470 e 405 a.C. O Teatro de Epidauro caracteriza-se por uma extraordinária acústica. Neste espaço, que acomodava aproximadamente 14.000 espectadores, um simples estalar de dedos é ouvido até nas últimas fileiras. Professor, você disse que o Teatro Epidauro caracteriza-se por uma extraordinária acústica. O que é acústica? Acústica é uma área da física que estuda os sons e os fenômenos a eles relacionados. Em referência a salas, palcos ou ambientes, o termo acústica representa as qualidades físicas deles que influenciam a percepção dos sons. Então, uma sala com uma boa acústica é uma sala que nós conseguimos ouvir bem. Vamos assistir um pequeno vídeo sobre esse espaço cênico, o Teatro Epidauro. Esse vídeo foi retirado do canal do YouTube do Yuri Nascimento. Vamos lá? Para honrar seus deuses, os antigos gregos criaram maravilhas que os forçaram a fazer descobertas tecnológicas extraordinárias. Uma dessas inovações foi um teatro construído para honrar o deus Dionísio. Era o maior teatro do mundo ocidental, com o projeto acústico mais avançado. Oculto nas colinas de Epidauro, a cerca de 160 quilômetros de Atenas, o teatro de 14.000 lugares tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. Ele é um feito da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão que o teatro possui acústica perfeita. O Teatro de Epidauro é simplesmente o espaço teatral mais especial do mundo ocidental. É o maior de todos os teatros antigos que ainda restam. É o mais bonito, é um lugar onde o espírito do deus do drama, Dionísio, ainda sobrevive. O mais surpreendente é que a razão para situar o teatro neste local remoto tem sua origem na medicina. Ao lado do teatro havia um grande centro de cura. E para os gregos antigos, o teatro era um remédio. Uma forma de tentarmos entender o elo entre o culto da cura e esse teatro primoroso é que, para os antigos gregos, a música era usada na terapia médica. E o teatro grego é uma experiência basicamente musical. Segundo o grande filósofo Aristóteles, pessoas angustiadas e psicologicamente perturbadas podem melhorar e se sentir mais felizes ouvindo certos tipos de música e assistindo a certas apresentações. Dizem que no centro de cura adjacente, o deus da medicina, Esculápio, e suas cobras mágicas faziam milagres.
Curas médicas e medicamentos estavam inscritos em tabuletas de pedra. Foram construídos santuários para o culto a Esculápio e o centro se transformou num rico santuário de cura. As pessoas vinham de todo o império para curar qualquer enfermidade ou deficiência. Em 360 a.C., o dinheiro coletado dos pacientes foi usado para construir um grande teatro. O arquiteto Policleto já havia construído uma obra no santuário e agora começava um projeto circular maior. Ele escolheu um local no formato de uma tigela virado para o oeste para que o sol nascente iluminasse a paisagem atrás do palco. Ele escavou o espaço redondo dedicado ao palco antes de criar a enorme área com os assentos, conhecida como espaço para contemplação. Milhares de blocos de calcário extraídos de pedreiras locais formavam os assentos. Ele projetou 32 fileiras, embora outras 23 tenham sido acrescentadas 2 séculos depois. Por trás dos atores estava a esquena, que deu origem à palavra cena, uma construção com um palco de 2 andares que funcionava como pano de fundo para a peça. A esquena também permitia efeitos especiais primitivos. Quando uma peça exigia que um deus descesse do céu, um ator era içado por um guindaste. Os atores mascarados costumavam representar para plateias de até 14 mil pessoas sem o uso de microfones. Policleto foi capaz de criar uma acústica perfeita. Se uma moeda caísse no centro do palco, seria claramente ouvida nas fileiras de trás. O projeto do teatro também realça o som da voz humana. O segredo está no modo como os sons se refletem na pedra, reduzindo a distorção causada pelo eco. O som é produzido pela nossa boca. Ele bate numa parede e isso causa uma refração. O que eles fizeram em Epidauro, a fim de criar uma grande quantidade de curtas refrações, foi quebrar a superfície. Não há superfície plana. Quando um som bate numa parede, ele se difunde em muitas direções. Isso acaba realçando o som original, ampliando um pouco mais. E na busca pela perfeição, os gregos desenvolveram outra técnica para deixar o som ainda mais claro. Quando alguém fala num teatro, podemos ouvir as ressonâncias. Se você tiver um bom ouvido, vai saber quais as ressonâncias que podem atrapalhar o diálogo. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles usaram um ressonador que sintonizavam nas frequências que queriam realçar e nas refrações que queriam remover, e os embutiam na parede. 2.500 anos depois, o teatro ainda encanta as plateias. O lugar que serviu de inspiração durante milênios continua a ser um dos melhores teatros do mundo. Nas manifestações cênicas da Grécia Antiga, a intenção inicial era homenagear Dionísio, ou Dioniso, deus do vinho, das festas e do teatro. As apresentações ocorriam após a colheita das uvas, em forma de rituais para agradecer a esse deus. Observe essa imagem. Arte grega antiga de mármore em baixo relevo, com cena teatral do rito de Dionísio. Representa as bacantes, personagens da tragédia de Eurípides. Ou esta ânfora de cerâmica retratando Dionísio de pintor de Príamo, do século VI a.C. Vamos ver agora mais um pequeno vídeo sobre a origem da tragédia. Tragédia é uma forma de drama que foi criada na Grécia Antiga. Ok? Vamos lá. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos
que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia As Suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representavam os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de A Origem da Tragédia. Atividade. Ao apreciar as imagens criadas pelos gregos antigos, que nós vimos na aula de hoje, que histórias você imagina? Que tal criar histórias em quadrinhos com essa história que você imaginou? Então você vai desenhar uma pequena história em quadrinho, tendo como ponto de partida essas imagens que a gente viu na aula de hoje, ok? Espero que vocês caprichem e enviem aí no Classroom, ok? Estou aguardando.